Eu vou quebrar o protocolo aqui, então vocês podem, depois a gente vai interagir aqui um pouquinho, mas eu vou chamar 3 empresários ligados ao LEAD, que têm cases concretos de PPPs, que atuam ou não atuam ainda, para a gente fazer um final de evento aqui mais prático. Vou chamar o... César está aqui? César, por favor. César, ele que vai ter que falar o sobrenome dele, porque eu não lembro o sobrenome dele. Eu lembro, mas eu não sei falar. Então, ele fala aqui o sobrenome dele. O César da Stecla Engenharia, uma empresa que é uma empresa familiar de 25 anos, que trabalha com gerenciamento de obras e tem uma atuação bastante interessante, muito focada na iniciativa privada, mas que está entrando agora na questão de PPPs. Vou chamar também o Odilei da Protensa, nosso filiado do interior do Paraná, que é uma empresa que não atua com o poder público. E aí a provocação dele é para ser por que não atua ainda, né? É uma empresa que trabalha com pré-moldados e barracões industriais. E vou chamar deixa eu ver se ele está aqui, David Bessa. Dr. Bessa, ele é advogado e ele é da Bessa Advogados, DBA Advogados, e ele tem uma expertise em estruturação de PPP, e ele foi um dos responsáveis pela nossa PPP, que é um modelo aqui para o Paraná, que é a PPP da Caximba, da pirâmide solar da Caximba. Então, 3 filiais. Aqui no LEAD é assim, gente, vocês participam, a gente chama para o palco, para aquecer a discussão. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o Davi. Davi, você teve uma atuação super importante numa PPP aqui do Paraná, que pode ser exemplo para muitos prefeitos, que é a PPP da pirâmide solar do Caximba. Como que claro que é uma PPP de uma grande proporção, mas como que os gestores municipais podem entender que as parcerias público-privadas são uma boa solução, tanto para a infraestrutura quanto o serviço para os munícipes, e como que eles devem começar a entender, a buscar essas ferramentas, uma vez que o próprio Ulisses comentou que cidades de grande porte como Londrina ainda não o fazem, mas algumas cidades do Paraná já têm seus projetos estruturados. Então, como que um gestor público começa a pensar numa PPP? Obrigado, Heloísa, pelo convite. Um prazer estar aqui dividindo o espaço com o secretário, com os colegas. Vou tentar sintetizar um pouco, porque a gente tem muita coisa que pode ser colocada nessa questão. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante comentar é de que a PPP tem que ser desmistificada. Ela não é algo assim, vamos dizer, a gente pensa, obviamente, em projetos de grandes estruturas, mas é importante salientar que a lei das parcerias público-privadas ela já tem 20 anos no Brasil, até um pouquinho mais. Então, não é algo tão novo assim, é uma questão de explorar, eu acho que conhecimento, parcerias e ousadia fazem parte desse mix. Eu acho que tanto o poder público quanto o poder privado tem que buscar esse conhecimento e tem que tirar do papel isso. A gente imagina muito parceria público-privada como grandes obras. É óbvio, por exemplo, o secretário mostrou aqui um portfólio que é do governo do Estado, que, obviamente, mostra valores bastante expressivos. Mas a lei das PPPs, ela prevê a possibilidade de parcerias público-privadas a partir do valor de 10 milhões. Então, você tem uma facilidade muito grande. Então, quando se pensa em PPP, você pensa no PAC federal, Você pensa numa obra bilionária e você tem uma possibilidade de fazer uma parceria, de estruturar uma parceria público-privada a partir de 10 milhões de reais, onde a municipalidade, assim como o Estado, pode dividir com o setor privado o investimento, o risco, a manutenção daquele projeto, o retorno daquilo, tanto em termos orçamentários para o município, como também na prestação do bom serviço para o cidadão. Então, assim, é necessário, eu faço assim a gente fez a estruturação
da usina solar da Caximba, aqui para a Prefeitura de Curitiba, que foi o prefeito Rafael Greca que encampou, e também do Solário Carioca. Aqui foi uma usina de 3,5 mega, e no Rio de Janeiro foi uma usina de 5 mega. Nós fizemos também aqui a da estruturação jurídica, né, obviamente, também dos terminais fotovoltaicos. Hoje o terminal do Boqueirão, o terminal do Santa Cândida, tem telhados fotovoltaicos. Você tem possibilidade de fazer em edifícios públicos parcerias que possam permitir uma eficiência energética dentro dos ativos de uma prefeitura, né? Existe uma infinidade de serviços que podem ser viabilizados. Então, assim, eu faço coro com o secretário quando ele trouxe a premente necessidade de capacitação e conhecimento. A lei das PPPs tem mais de 20 anos, então não é uma novidade. Então, ela está surgindo, parece que agora, quando está tudo em transformação, né? O mundo está em transformação, as cidades estão em transformação, até por uma questão de aperto orçamentário, e isso está vindo como aquela coisa da água chegando no queixo ali, né? Então, assim, eu acho que um momento propício. A gente tem um governo aqui no Paraná engajado nessa pauta, e eu acho que o conhecimento, como eu disse, as parcerias, porque o próprio funcionário público, ele não, da prefeitura, ele não tem tempo para parar, estruturar aquilo, aprender. Vou fazer uma PPP de uma usina, ou de uma eficiência energética num edifício público. Ele não tem esse conhecimento. Então, a possibilidade de trazer um parceiro privado para ajudar a estruturar e depois levar a campo um edital, que aí vem a parte da ousadia, né, e de você tirar do papel efetivamente, eu acho que é o segredo realmente para a gente destravar tanto potencial que existe. E o empresário, ele quer isso, só que ele quer entender também, né? Então, eu vejo que é por aí o caminho. Ótimo. Ulisses, o governo do Paraná tem um setor dentro da Paraná Parcerias de estruturas PPPs de grande porte, como você apresentou. Mas existe um canal onde os próprios prefeitos possam ter uma curadoria ou um conselho, uma orientação do governo para que eles estruturem seus projetos dentro dos municípios? E qual a forma que os empresários podem encontrar de ver que projetos de PPPs, que projetos estão acontecendo no Paraná? Bom, Heloísa, na verdade, o que o Estado fez, os números são grandes, evidentemente, porque as parcerias são do governo do Estado, e através da Paraná Parcerias, ele conseguiu ter uma rapidez nas ações e um aumento exponencial no número de parcerias, porque trabalhou com definição, com planejamento, com equipe técnica e com assessoria adequada. Então, o que eu conversei com o governador Ratinho Júnior, a nossa vinda para a secretaria, tendo em vista eu ter sido prefeito e a nossa experiência municipal, exatamente para que a gente possa usar essa estrutura consolidada do Estado do Paraná, que já mostrou que sabe fazer bem feito, né? Que possa ser compartilhado com os municípios. Isso ainda não existe. Nós estamos agora exatamente lançando essa ideia. É por isso que eu falei, vamos hoje aqui consolidar, né, esse entendimento, né, e passar a levar isso aos municípios, né, para aqueles que já têm a definição de que pretende fazer, aí é só apresentar o modelo mesmo, dar o caminho para ele seguir, mas muitos outros que aí precisamos desmistificar, como o ilustre colega advogado disse, desmistificar, mostrar que é um caminho adequado, e é um caminho que, se fizer bem feito, com o máximo de transparência, ele é absolutamente seguro, né, não há nenhum risco de corte em meio de mandato, em troca de mandato, né, a segurança dele passa São 30 por anos, mandatos, né, pela lei das PPPs. 30 anos, pode ser menos, pode ser mais, vai depender do modelo escolhido, da viabilidade financeira, né, e da intenção política do gestor que vai fazer a definição com a Câmara que vai fazer
a deliberação. Então, é uma semente que nós estamos lançando para exatamente a partir de agora a gente começar esse trabalho, ou seja, um braço da Paraná Parcerias, nós estendermos aos municípios, trabalhando em várias mãos, né? Porque não há como o município trabalhar isolado e nem os fornecedores também trabalharem de forma isolada, que eles não vão atingir o município. Então, a gente precisa dessa ligação ética, moral, transparente, clara, dentro das regras, né? Aí sim o modelo fica perfeito e, como eu sempre digo, quem ganha com tudo isso no final é o cidadão, que vai ter o serviço chegando para ele mais rápido, a obra chegando para ele mais rápido, o empreendedor ter o desenvolvimento econômico da sua cidade acelerada, sem que o poder público tenha que colocar na frente o recurso. Então, a gente pode dizer que esse evento hoje é realmente um start, dessa ideia. Muito Vamos bom. agora construir o projeto juntos. Ótimo. Há 2 anos, quando a gente fez o evento das PPPs, né, infraestrutura e PPPs, o Cláudio, que ele vai falar o sobrenome dele, porque eu me contenho a não errar. O Cláudio participou do nosso evento, acho que foi o primeiro evento que você foi do LID, né? Sim, exato. E ele viu, a empresa tem 25 anos e ele teve esse insight de começar a trabalhar dentro desse universo de PPPs, e tem um projeto lindíssimo que eles acabaram estruturando, que foi a PPP unindo a Volvo e alguns atores públicos, né, prédios, serviços públicos aqui de Curitiba. Então, queria, Cláudio, que você primeiro falasse seu sobrenome e contasse que insight que você teve a partir daquela nossa provocação e o projeto que está hoje servindo os munícipes, mas também levando a responsabilidade social da Volvo aqui para os cidadãos de Curitiba. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês nesse painel. Então, realmente, 2 anos atrás, eu recebi essa provocação num evento muito similar a este, e, por ser já prestador de serviço da Volvo, eles acabaram nos envolvendo e nos convidando num projeto de PPP para a reestruturação do complexo do Tarumã, né, a pista de skates, né, que hoje é uma pista de skate padrão olímpico, e também a reforma do Museu do Paraná, né. Então, um projeto foi à frente junto com a Secretaria de Esportes, né, o Vilmar foi um dos representantes lá, e o outro foi junto com a Secretaria de Cultura, né. Ambos foram muito fluidos, né, partiram com uma estrutura de governança muito séria. A gente ficou muito satisfeito com todo o envolvimento tanto do nosso cliente final, como o Volvo, como as secretarias. É sempre um certo medo, né, para nós que trabalhamos somente com iniciativa privada, como que é esse processo, porque certamente é mais burocrático, né, e mais desafiador em alguns pontos, trabalhar com iniciativa pública. Mas o resultado final foi muito satisfatório. E toda a minha equipe, inclusive o Henrique Nel, que está aqui, que foi um dos gestores do projeto, ele, de certa maneira, a gente entrega um pouco de cidadania também para a nossa cidade, né, que acho que é um nosso dever como cidadão. E esse gostinho de ter participado, né, traz um ar de quero mais, porque a gente percebeu a comunidade usando a pista de skate, o projeto ficou super rápido, dinâmico. Hoje, num mundo onde as demandas variam muito rápido, né, em relação aos projetos que têm que ser executados, essa iniciativa pública ou privada, ela traz uma desburocratização do processo, e dentro de um processo de engenharia técnica, né, onde que a gente faz parte, ela é muito dinâmica. Então, a gente consegue trazer editais com mais rapidez por causa da desburocratização, né, visto que o recurso vem da iniciativa privada, e possibilita a contratação de outras empresas que não estão tão afins com editais de licitação, né, e parte de um outro tipo de critério de contratação, este que é feito pela própria iniciativa privada. Então, foi muito legal fazer parte, e acredito que nos próximos meses aí a gente vai acabar criando outras oportunidades aí, e trazendo um pouco mais devolvendo, né, para a cidade, para o Estado, um pouco do que a gente recebe como cidadão, né. Eu
Falei com a Elo a última vez que a gente conversou, eu fiz federal, fiz mestrado aqui também na federal, então eu sinto como um dever de cidadão retornar um pouco para o nosso estado e para a nossa cidade. É isso aí. Muito obrigado. Muito bom que conteúdos como o de hoje possam inspirar outros empreendedores também a prestar atenção e dar ação, né, às iniciativas que ouvem nesses nossos painéis. E agora, Odilei Domingues, que é sócio da Protensa Engenharia, que é uma empresa que não atua com o setor público, né? Não faz obras públicas, mas tem uma eficiência e uma sabedoria muito grande na execução de projetos privados, de estrutura, na estruturação de painéis modulados, e eu queria que você contasse como que você vê, Odilei, que a atuação da Protensa poderia otimizar obras públicas, tanto estaduais como municipais, dentro da expertise que vocês criaram de criar soluções rápidas, duráveis e de execução prática, hoje para os clientes da iniciativa privada, mas como que você vê um caminho para a iniciativa pública, para o poder público? Boa tarde, pessoal. Nossa expertise é a construção pré-fabricada. Como a gente tem visto, acho que de 10, 9 empresas estão passando por sérias dificuldades do apagão de mão de obra. A construção industrializada não é tão diferente, mas a gente tem um número bem menor de mão de obra em função do maquinário que a gente possui para executar o mesmo serviço. A gente consegue, por exemplo, hoje, otimizar processos em torno de 70%, 60%, até 75% do tempo em obra. Como disse o nosso secretário de Planejamento, o que o pessoal precisa? Custo e tempo. A gente tem as duas coisas. A gente tem uma redução de tempo e uma redução de custo. Por que a gente tem a redução de tempo? Porque a gente tem execução de obras com maquinários, com equipamentos, com projetos mais bem elaborados. Por que a gente tem uma redução de custos? Porque a gente tem redução de desperdício, porque a gente tem um controle tecnológico em fábrica, então a construção off-site, não on-site, né? E a própria norma, né, a NBR, né, a norma brasileira, a norma europeia, quem trabalha com engenharia sabe disso. Todas as normas, elas permitem que a gente mude coeficientes de segurança quando você tem uma construção off-site, quando você tem um controle tecnológico maior. Então, você trabalha com os coeficientes menores. Então, você minora todos os teus coeficientes. Então, a gente tem obras mais rápidas e mais econômicas. Muito bom. Então, a gente viu hoje aqui nessa tarde a riqueza que a gente tem dentro do Paraná, né? Riqueza de tecnologia, empreendedores extraordinários que criam soluções para linkar o público e privado. A gente viu em vários momentos a riqueza a nossa riqueza natural, nossa riqueza de solo, de energia, o quanto que é potencial para negócios no Paraná, mas principalmente acho que a gente viu aqui a dinâmica de trabalho do paranaense, que ela sem dúvida é a vanguarda do nosso país, né? Acho que a gente tem vários cases, inclusive, que são aplicados em outros estados, mas que saíram aqui do Paraná. Até conheci semana passada, não sei se ele está aqui, o Gustavo, uma empresa paranaense que criou um projeto de PPP para o sistema penitenciário de Minas Gerais. O projeto é uma referência hoje e saiu aqui do Paraná. Está em outro estado, mas saiu aqui do Paraná. Então, eu acho que essa consistência do conteúdo que a gente tem aqui, vou chamar a Mira para encerrar, mas a consistência do conteúdo que a gente tem aqui mostra que essa estratégia de ligar o público e o privado às consultorias estratégicas que ajudam a encurtar esse caminho e também a academia, acho que é uma solução robusta para que a gente não fique falando políticos para políticos, empresários para empresários, mas que a gente busque, e academia dentro do universo acadêmico, mas que a gente busque essa cooperação. Então, secretário, eu vou pedir para o senhor fazer a sua encerração final para a gente fechar o nosso evento, e chama a Mira aqui para encerrar. E todos os conteúdos que a gente viu aqui, todas as pílulas de conteúdo e também os painéis, acredito que daqui, no máximo, meia hora, vão estar disponibilizados dentro do site do LEAD, dentro do nosso YouTube, para que vocês possam também multiplicar esses conteúdos que vocês tiveram acesso aqui para as pessoas através do WhatsApp, através das comunicações, porque é um conteúdo muito rico para ficar entre quatro paredes, né? A ideia é que a gente multiplique esse conteúdo e tenha novos empreendedores, assim como o Cláudio, que daqui a um tempo veja que o poder público é um ótimo ambiente para se trabalhar, para se fazer negócio de forma íntegra, lícita e transparente. Secretário, por favor. Muito
Muito obrigado, Heloísa. Na verdade, é apenas agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Lídio pelo convite, agradecer a vocês que continuam aqui nesse momento importante, neste fórum de infraestrutura logística e PPP, agradecer aos nossos colegas de secretaria que estão aqui, na pessoa da prefeita, mais uma vez, Ivoneia, todos os políticos presentes, está de parabéns, ela chegou aqui no começo, está até no final. Parabéns, merece nosso reconhecimento. E é um risco sempre trazer político para evento. Porque sai uma manada, assim, sai com o político, sai todo mundo atrás. Então, assim, ó, é um desafio. Por isso que a gente grava os conteúdos, porque a gente não quer que ninguém perca a oportunidade. Mas agradecer, a gente teve mais de 50 prefeituras hoje aqui, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários, o que mostra também a intenção do poder público em cooperar e entender como que a iniciativa privada pode otimizar a gestão. Porque 4 anos é muito pouco, né, para você entender, principalmente para os prefeitos de primeira gestão. Eu acredito que entender o mecanismo, entender como funciona e ainda dar resultado e mostrar serviço, eu acho que é um tempo curto. Então, aprender com quem já fez, otimiza o tempo, né, secretário? Otimiza e antecipa o benefício para o cidadão, que eu sempre falo que é o grande beneficiado de todas essas ações. Muito obrigado mais uma vez e coloco à minha disposição a equipe da nossa secretaria, os nossos contatos eu coloquei aí, mas está também através da rede social, facilmente vocês nos acessam. Obrigado e estou à disposição para que a gente continue avançando e essa ideia, esse projeto piloto, Heloísa, a partir de hoje seja um marco, né, e que a gente possa daqui a um tempo contar como que começou esse trabalho de levar essas parcerias para todos os municípios do nosso estado. Obrigado.